Desde que fui separado de meu corpo, guardo a memória de todos os inimigos na garganta. Foram eles que costuraram meus olhos e lábios, que banharam esta cabeça que sou com ervas e preparados especiais. Pareço estar fechada ao mundo, oculta por trás da cabeleira escura e dos adornos que lembram algo de humano. Mas é outro o meu olhar, não o dirigido para fora, para o fluxo inútil dos acontecimentos, mas o que atravessa o tempo e suas repetições, o que enxerga os crimes que sucederam sem expiação. Se vivo envolta nessa amnésia do dia a dia, é porque meus sentidos estão alhures, no tempo da vingança, a intuição noturna de uma raiva que persiste. No dia do primeiro incêndio, eu estava ainda atada a meu antigo corpo. Através da porta, vi chegarem os inimigos e sua vontade insaciável de revide. Levaram-me logo, depois de queimar minha casa e de capturar minha família. Nem mesmo choros ou gritos escutei. Eu tinha sido separada de meus ombros e braços. Era transportada por alguém para os caminhos do mato. Foi então que me cegaram e me calaram por fora, extirpando meus miolos para que eu não viesse a apodrecer. O que virei? Uma existência potente e única. Uma imagem de antepassado, fonte de vida. Eu era isso, uma cabeça cortada e ressecada. Cristal de ossos que condensa o tempo. Dotada de nova alma, passei a comandar os sonhos e a trazer para aquelas pessoas os elementos de que me precisavam para compor seus dias. Nomes, cantos, conhecimentos, coragem. Por ser estrangeira, eu ocupava o centro daquele lugar. Era antena de rádio, tradutora, fertilizadora de corpos. Virtualidade a trazer o mundo para os inimigos que me haviam transformado em parente perfeito. Sem braços, pernas, bocas e lábios abertos para fugir ou maldizer. O dia do segundo incêndio eu já havia previsto, assim como os outros tantos futuros. Mas até quando? Fechada para fora, eu via em minha claridade interna os novos inimigos se aproximarem pela porta, mesmo antes de terem chegado. Estes, porém, eram muitos e mais violentos. Não se contentavam enquanto tudo não estivesse envolvido no estômago das chamas. Acertavam corpos à distância com suas armas e risadas, da mesma maneira que se divertiam em furar panelas nos seus treinos de pontaria. Casas, pessoas, árvores e até mesmo o rio parecia queimar com o reflexo do fogo que se alastrava por todas as partes, enegrecendo o céu como as nuvens espessas de fuligem. Deixei aquele lugar roubada, levada em alguma caixa, com o sentimento de que jamais voltaria à terra em que 2 vezes nasci. Agora saqueado e transformado em planície ressecada, depois em verde monótono. Que destino teria aquele sol, se não de se exaurir aos poucos nas mãos de outros infindáveis incêndios e sucumbir, enfim, para dentro dos abismos? Agora é o tempo em que vivo nessa vitrine, iluminada por um falso sol, protegida não se sabe bem do que. Cabeça troféu, espécime, vampiro do mato, coisa de assustar. Tudo isso viro aos olhos levianos dos cegos que passam apressados pelo corredor. Apontam os dedos para mim, escancaram as suas expressões de repugnância, explicam-me, medem-me, e depois me deixam de lado como se eu fosse uma boneca apavorante por fora, mas vazia por dentro. Creem que eu desapareço quando apagam as luzes do velho edifício em que estamos, enquanto ficamos a sós e imóveis nas sombras? Se não tenho pernas, é porque escuto por dentro tudo o que se passa nessa cidade-morte. Ouço crianças varadas pelas balas, enquanto outras brilham nas praias. Percorro os fios que atam acontecimentos, as ramificações da dor que irriga
a trama imperceptível apenas para os vermes. Ouço e me apavoro como jamais imaginaria ser possível. Prisioneira da vitrine, oráculo ignorado da metrópole, dona de vaticínios perdidos nas faxinas, dos sonhos e palavras nunca mais escutados pelos que se imaginam vivos entre as paredes mal cuidadas da Quinta da Boa Vista, que pouco enxerga. Através da porta, eu vi o terceiro incêndio atingir o museu de concreto, devorando tudo o que haviam feito ao longo do tempo as pessoas de mãos e peitos mais aguçados. Era a fatídica madrugada de 8 de julho de 1978. Aquela que, sem ser ouvida, eu anunciava há tempos para os passantes através de meus lábios atados. Agora era o mar, e não mais o rio, que parecia pegar fogo. Navio invertido projetado nas águas, o brilho das labaredas destacado em meio à escuridão da Baía de Guanabara era outro aviso da vertigem que nos engole. Eu escutava e confirmava o que já sabia. Com o colapso das telas e dos papéis, a própria possibilidade de sentido aos poucos se desfazia. De que adiantavam, porém, os sinais? Quem intercederia quando o barco incendiado viesse a pique? Até quando durariam as brasas? Talvez fosse apenas indiferença, o abrigo do carbono que nos alivia do humano. Mas por que eu seguia condenada a permanecer escutando os tiroteios, acomodada aqui, nesta velha galeria do palácio? Quarenta anos se passaram desde aquela madrugada e já vai se confirmando outra de minhas predições. A mesma porta começa agora a revelar outras línguas do mesmo Deus implacável avançando pelas paredes. Em silêncio, eu acompanho as chamas percorrerem corredores de livros, devorando as prateleiras por todos os lados. Vejo as folhas voarem como fantasmas vermelhos pelos ares, máscaras inflarem-se feito balões até o limite do teto, para então se desfazerem contra o ar. Estátuas e cerâmicas esfaceladas, o grande dinossauro esmagado pelo teto que cai. Toda a memória das línguas e dos corpos mais antigos se desfazer em um estalo. O fogo, essa mais completa exterioridade, esse alinhamento total e, ao mesmo tempo, possibilidade única do vivente, não foi o fogo que nos destruiu. Quantos construíram a catástrofe? Quem acendeu as chamas? Vi quando elas chegaram ao meu corredor. Estoura janelas, rompe vidros. Logo fui despencando na espiral de calor até que me esqueci, apagada no nada, soterrada pelas lajes e telhados tombados sobre mim. Na outra manhã, vejo-me colada ao chão de cinzas. Ele acolherá a minha vingança? A memória mineral que não se esquece do crime, fará ela justiça? Ou continuará a testemunhar tantos incêndios quantos forem necessários para a extinção? Deito meu ouvido e escuto as últimas vozes se desprenderem das coisas e então sumirem na poeira. Acomodo meu rosto nos cacos e pilhas de carvão. Eles me cortariam se fossem facas, mas o talho é muito mais profundo. Recolho-me no silêncio. Aqui, entre as partículas de carbono, a luz ao final será redimida.